hoje, 2 Reis 22. Semana retrasada, quando nós começamos a falar do Sol da Escritura, nós vimos que uma das grandes diferenças entre reformados e católicos é o fato de que os católicos, eles possuem duas fontes de autoridade: as Escrituras e a tradição. Os protestantes possuem apenas uma fonte de autoridade, que são as Escrituras. Não existe nenhuma outra fonte de autoridade para os protestantes que não sejam as Sagradas Escrituras. E nós vimos também que o reformado, aquele que adere à fé reformada, é aquele que faz três coisas em relação às Escrituras. Ele aceita a origem divina de toda a Escritura, ele aceita a aplicabilidade da Bíblia em todas as coisas, e ele aceita a suficiência das Escrituras. Então foram esses 4 pontos que nós vimos na semana retrasada. Hoje nós vamos continuar vendo alguns desses princípios defendidos pela Reforma através do lema Sola Escritura. Vamos ler aí 2 Reis capítulo 22. Vou pedir que você deixe a Bíblia aberta. Nós vamos voltar ao texto ao longo da mensagem, mas agora nós vamos ler apenas 3 versos, 8, 9 e 10. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua orientação, pedimos que o Senhor guie as nossas mentes e corações ao aprendizado da tua palavra. Somos carentes, somos dependentes do Senhor. O Senhor, ó Deus, nos ensine o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muitos têm entendido que aquilo que aconteceu no século XVI, que a história denomina ou chama de Reforma Protestante, foi, dentre tantas outras coisas, um grande reavivamento que produziu transformação na vida de milhares de pessoas. Naquele momento ali, e certamente, de milhões de pessoas ao longo da história. Se nós formos contar e parar para analisar, a igreja cristã reformada, a igreja protestante, ela já passou por 4 grandes avivamentos ao longo da história. O primeiro deles, lá no século XVI, acabei de mencionar, a grande redescoberta das Escrituras por homens como Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros ali. Depois, no século XVII, o chamado reavivamento puritano. Foi desse reavivamento que surgiram grandes confissões,
talvez a mais famosa delas, a Confissão de Westminster, que é a base da nossa Confissão de Fé de 1689. Eles foram, os puritanos, responsáveis por uma série importante de documentos históricos que norteiam a igreja até os dias de hoje. Igrejas do mundo inteiro são abençoadas por uma série de documentos que foram produzidos pelo avivamento puritano. Depois, no século XVIII, aconteceu um avivamento através de homens como Jonathan Edwards, John Wesley, Whitefield e tantos outros pregadores reformados. Foi um despertamento que levou muitas pessoas a uma maior piedade, a uma maior oração, a uma maior busca por Deus. E o quarto e último grande avivamento da história protestante foi o que aconteceu no século XIX, no meio reformado, que impulsionou a obra missionária ao redor do mundo. Estudar e analisar cada um desses avivamentos é assim algo muito consolador, que traz muita esperança, muito ânimo para a igreja. E a fé reformada, a igreja reformada, sempre entendeu que sem a intervenção divina, a igreja ela se torna fraca, burocrática, fria, suscetível a todo tipo de erro. A igreja reformada sempre entendeu que avivamento é algo que não pode, em hipótese alguma, ser promovido pelo homem, produzido pelo homem. O avivamento é uma obra exclusiva da soberania de Deus. Avivamento é uma prerrogativa divina. A responsabilidade do homem é orar, é pedir, é suplicar para que Deus envie avivamento. Cabe à igreja desejar o avivamento. Mas parece que se no século XVI, XVII, XVIII e XIX teve avivamento, parece que o próximo está muito longe. Porque se essas pessoas aqui foram conduzidas e levadas a orar e a pedir a Deus por libertação, por derramamento do Espírito Santo, vejam as nossas, quer dizer, nem sei se dá para ver as nossas reuniões de oração, mas quando nós oramos individualmente, porque coletivamente, pelo que a gente pede? Quais são os motivos das nossas orações? Todos eles são motivos egoístas. A gente pede por alguém que está enfermo, a gente pede por ajuda nisso, ajuda raríssimas. A gente pode pensar aqui e ali são as orações por avivamento. Olha, eu posso talvez contar nos dedos as vezes que eu ouvi pessoas orando por avivamento. E, como nós não oramos, parece que a gente vai sofrendo o juízo de Deus. E quando eu falo em avivamento, o que eu tenho em mente? Avivamento não significa que acontecerão coisas escandalosas dentro da igreja. Avivamento não quer dizer que surgirão e aparecerão manifestações sobrenaturais, de suspeitas duvidosas e de origem confusa. Avivamento não significa as pessoas perderem o controle emocional, porque na mente de muita gente isso é avivamento. Tanto que anos atrás eu vi alguns
carros o seguinte adesivo: Campos, cidade do avivamento. Meu Deus! Gente, sempre que houve avivamento na história, século XVI, XVII, XVIII e XIX, o que acontecia era que o povo voltava para as Escrituras. O povo amava as Escrituras. Avivamento produz uma reconsagração de vida, uma ênfase, um desejo de servir ao Senhor. Avivamento conduz as pessoas à humildade, à santidade. Há um desejo enorme de testemunhar do reino de Deus, a ter compromisso com o reino de Deus. Esses são sintomas de avivamento. Na época do rei Josias, indo agora para o texto, na época do rei Josias, o povo de Deus havia chegado talvez ao seu momento mais terrível de apostasia. O pai de Josias, um homem chamado Amon, e o avô de Josias, um homem chamado de Manassés, eles foram simplesmente os dois piores reis da história de Israel. Um casadinho ao outro, seguidinho ao outro, os dois piores. Diz a Bíblia que eles conduziram Israel a mergulhar numa idolatria sem precedentes na história. Tudo o que existia de ruim, de pior, nas religiões das nações vizinhas, entraram em Israel no período em que esses dois homens governaram Israel. O que existia, o que havia de pior, Israel importou. A apostasia naqueles dias chegou a tal ponto que, como nós lemos aqui, o livro da lei não era mais conhecido de ninguém. Ninguém sabia o que era o livro da lei. Uma geração se levantou que descartou aquele livro, a outra geração já não sabia mais o que era aquele livro, e gerações foram se sucedendo até que alguém descobriu um livro e não sabia que livro era aquele. Tal era a apostasia em Israel. E impressiona o modo como esse livro foi redescoberto, através de uma reforma que foi feita no templo. Por quê? Porque ao longo de décadas, durante o reinado daqueles reis perversos, o templo de Israel foi completamente abandonado, descartado. E aí aparece Josias, que começa a reinar em Israel com a idade de 8 anos, que busca o Senhor, que não anda nos caminhos de seu pai, nos caminhos de seu avô, que inicia uma reforma no templo que estava entregue lá há décadas, e no momento em que eles estão lá, retirando os escombros, limpando o templo, eles acham um livro perdido. E os homens que estão fazendo aquela reforma, eles não sabiam do que se tratava. E aí eles apanham o livro e entregam aquele livro às autoridades, que conduzem aquele manuscrito até o rei. E quando o livro foi lido diante de Josias, parece que uma reação em cadeia chega em Israel. Quando o livro é lido, tem início uma transformação em Israel. Por causa da redescoberta das Escrituras, as coisas em Israel começaram a ser mudadas, transformadas, restauradas. E esse texto aqui, esse episódio narrado aqui em 2 Reis, que nos fala da redescoberta do livro da lei,
esse texto nos mostra pelo menos 5 princípios que milênios depois vão estar presentes lá na reforma, no Sola Escritura. A história de Josias nos mostra pelo menos 5 verdades que a gente também pode perceber no grande reavivamento do século XVI. E são sobre essas 5 verdades que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Então vamos lá. Primeira verdade que a história de Josias nos mostra acerca do fato de que quando as escrituras elas são valorizadas, o que acontece entre os homens é arrependimento pelos seus pecados. Perceba aí que a primeira reação de Josias ao se deparar com o livro da lei foi uma atitude de arrependimento. Olha o que dizem os versos 10 e 11. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei: o sacerdote Uquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Esse costume judaico de rasgar as vestes é uma atitude de profundo arrependimento. Com essa atitude, Josias estava dizendo o seguinte: como que nós deixamos as coisas chegarem a esse ponto? Como foi possível chegarmos onde nós estamos? E é uma pergunta que Lutero se fez. É uma pergunta que todas as gerações parecem que deveriam fazer. É uma pergunta que provavelmente você já deve ter se feito ao olhar para algumas coisas da igreja. E aí é uma pergunta que eu me faço em relação à nossa igreja, a algumas práticas, a alguns costumes da nossa igreja. É uma reação que eu tenho muitas vezes com a minha vida. É uma pergunta que nós devemos fazer o tempo inteiro. Como que deixamos as coisas chegarem nesse ponto? Então a redescoberta da palavra de Deus, ela conduz o homem à humilhação. A redescoberta conduz o homem àquele sentimento de inadequação, ao arrependimento. Gente, isso é quase que matemático. Uma ciência exata. Se a Bíblia mostra ao homem aquilo que é reto, aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é justo, e quando o homem, influenciado pelo Espírito de Deus, olha para a sua vida e percebe ali decepção, pecado, iniquidade, coisas que precisam ser mudadas, a união da descoberta das Escrituras com a percepção daquilo que é errado em nós, a união dessas duas verdades levará o homem ao arrependimento. Então, se você não se arrepende dos seus pecados, uma das duas coisas está faltando na sua vida. Se a igreja não se arrepende dos seus pecados, uma das duas coisas está faltando na vida dela. Ou redescobrir as Escrituras, valorizar as Escrituras, conhecer as Escrituras, ou ter uma noção de quem a pessoa é de verdade. Tem gente que consegue até descobrir algumas verdades das Escrituras, mas não se arrepende dos seus pecados.
frequenta a igreja, ouve os sermões, gosta da palavra, mas abandonar o pecado não quer. O compromisso com o reino de Deus não quer. E eis aqui uma grande falta da igreja contemporânea: convicção de pecado. Você prega mais sobre pecado nas igrejas? Se fosse possível fazer uma enquete e ver, não precisa ir longe não, na cidade de Campos, quantos pastores hoje à noite em igrejas batistas, presbiterianas, igrejas históricas estão pregando sobre arrependimento, sobre confissão de pecado, sobre abandono do pecado? Nós íamos ficar estarrecidos. Talvez nós pensássemos assim: foi só um domingo. Faça no outro, faça no terceiro, faça em um mês, faça em um ano, e você vai ver quantas vezes pecado foi pregado nas igrejas. As iniquidades das pessoas não são mais confrontadas, não são mais denunciadas. Esse é um tema que foi banido da maior parte dos púlpitos brasileiros. E por que é que não se fala mais de pecado? Por um motivo óbvio: porque a Bíblia foi abandonada. Porque se não abandonasse a Bíblia, tinha que falar de pecado. Mas como abandona-se a Bíblia para falar de autoajuda, para falar de psicologia, para chamar pregadores que valorizam o humor, não se fala mais de pecado. Para falar de pecado, você tem que ter tempo para falar, mas pregação que dura mais de 20 minutos não vinga. A palavra de Deus, ela é trocada por entretenimento, por avisos, por programações, por coreografias. Não são poucos os cultos onde a pregação ela é relegada, é desprezada ao fim das liturgias. Não tem nem um mês que alguém me contou assim: pastor, eu fui numa programação da nossa denominação. Começou 7h30, entregaram a palavra pro pregador 10 para as 10. Meus irmãos, que ninguém me convide para fazer isso, porque se me chamar, eu dei o sermão. Não tem condição. O que houve de 7h30 até 10 horas foi uma louvação de seres humanos. Isso não existe. A pregação é um adereçozinho colocado lá no final. Vocês pensam que isso acontece só em programações? Na contramão da realidade trágica que nos cerca, quando as escrituras são valorizadas, o que acontece é que os homens, eles enxergam as suas iniquidades e clamam por misericórdia. Quando as escrituras são valorizadas, os ouvintes percebem as suas limitações e, ao perceber as suas iniquidades, eles clamam a Deus por auxílio. Acho que grande parte de nós que aqui estamos acompanhou ao longo do dia de hoje as manifestações ao redor do nosso país. E eu estava do lado de alguém que virou para mim e disse assim: isso não vale de nada, isso não vai dar em nada. Eu também acho. Porque o nosso país só vai ser mudado o dia que a igreja mudar. Enquanto a igreja não mudar, nós continuaremos tendo a maior parte dos nossos políticos corrompidos, corrompendo. Nós teremos uma sociedade doente. Quantos
daqueles milhares que saíram às ruas hoje são tão corruptos ou tão piores que aqueles que eles estão condenando? Quantos que ali fraudam o serviço? Quantos que ali roubam o patrão? Quantos que ali dão jeitinho para tudo? Gente, vamos tirar Dilma do poder? Vai colocar quem? Vamos retirar fulano, quem que for para lá do poder? O próximo que entrar? Não tem jeito. O que a nossa sociedade precisa é de Deus. Mas jamais a sociedade encontrará Deus enquanto a igreja continuar sendo o que ela é. E que igreja é essa que nós vemos no cenário brasileiro? Uma igreja que não valoriza as Escrituras. E por não valorizar as Escrituras, não consegue perceber os seus pecados. O que o texto aqui nos diz, nos lembra, é que quando Josias redescobriu as Escrituras, ele caiu em prantos, em arrependimento diante de Deus. Segundo, a história de Josias nos mostra que quando as Escrituras são valorizadas, o que acontece entre os homens é um enorme desejo de conhecer mais e mais a palavra de Deus. Assim que o livro da lei foi descoberto, diz o texto que Josias mandou chamar uma profetisa, uma mulher lá. E aqui a gente tem que lembrar o seguinte: como a revelação de Deus ainda não estava completa, Deus ainda falava pelos profetas. Então existia ainda revelação. Deus falava por profetas, porque a revelação ainda não estava completa. Então Josias manda chamar a profetisa Uda para que ela confirmasse se aquilo que ele leu era aquilo mesmo. Isso que eu ouvi é isso mesmo? Ele queria saber se as coisas eram realmente daquele jeito que o livro dizia. E ele disse: você me explica, porque se isso for verdade, o povo está completamente longe de Deus. Olha o que dizem os versos 15 e 16. Ela lhes respondeu: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Gente, quando uma pessoa redescobre as Escrituras, ela quer conhecer mais. Ela deseja ter certeza de que as coisas que estão escritas ali são verdadeiras. Quando uma pessoa redescobre as Escrituras, ela não se contenta com uma leitura superficial. Ela não suporta aquele tipo de pregação água com açúcar. Mensagem de autoajuda, não suporta mais. Quando uma pessoa descobre as Escrituras, ela procura ajuda em todas as ferramentas possíveis e confiáveis para dissipar as suas dúvidas. Quando alguém descobre as Escrituras, entende que não tem mais tempo a perder. Tem uma irmã que está chegando aqui para a nossa igreja. Em menos de um mês ela se encontrou comigo e ela disse assim: pastor, eu não tenho mais tempo a perder na minha vida. Eu já perdi muito tempo. Eu não aguento mais não ser alimentada. Eu desejo conhecer a Bíblia.
Josias desejava